Hoje trago uma explicação sobre as 3 pessoas da Bíblia que nunca morreram. Número 1, Enoque. Enoque foi uma figura mencionada na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis. Embora existam 2 personagens chamados Enoque, é importante destacar que o Enoque em questão aqui não é o filho de Caim, mas sim um descendente de Sete, filho de Adão. Segundo o livro sagrado, Enoque era o filho de Jared e viveu em uma época de grande decadência moral, caracterizado pela falta de piedade e corrupção generalizada. No entanto, em meio a esse cenário sombrio, Enoque se destacou como um homem que se manteve fiel a Deus e desfrutou de uma relação íntima com ele. A Bíblia nos conta que Enoque foi pai de Matusalém, que foi conhecido por ser o homem vivo mais velho mencionado nas Escrituras. Além disso, Enoque também é lembrado por sua profecia sobre o julgamento que viria sobre aqueles que se desviaram do caminho de Deus. Essa profecia foi registrada no livro de Judas, onde Enoque é mencionado como tendo alertado sobre o julgamento do Senhor contra os ímpios. O que torna a história de Enoque tão notável é o seu testemunho de comunhão íntima com Deus. Enquanto a maioria das pessoas da sua época viveu apenas para gerar descendentes, Enoque foi além disso. Ele buscou a presença de Deus com paixão e fervor, provando assim sua devoção sincera e seu anseio por uma comunhão profunda com o Criador. Durante 300 anos, Enoque andou em comunhão habitual com Deus, mesmo após o nascimento de Matusalém, tendo outros filhos e filhas. Essa longa caminhada de fé e obediência culminou em um evento incrível na história bíblica, o arrebatamento de Enoque. O livro de Gênesis nos conta que, em reverente demora e obediência, Enoque andou com Deus, um dia, simplesmente nasceu. Legendas pela comunidade amara.org. Legendas pela comunidade amara.org. A história de Enoque nos encoraja a buscar uma comunhão íntima e constante com Deus, mesmo em tempos difíceis e desafiadores. Ela nos lembra que Deus está sempre em busca de corações fiéis e dispostos a viver completamente para Ele. Número 2. Elias foi chamado por Deus em um momento muito crítico em Israel. O país estava sob o governo do rei Acabe, um dos piores reis de Israel, que era conhecido por sua idolatria e liderança corrupta. Elias era um homem temente a Deus e um dos maiores profetas de Israel. Elias começou o seu ministério com uma mensagem importante para o rei Acabe, dizendo que não haveria chuva nos próximos anos, exceto pela palavra de Elias. Isso aconteceu por causa da idolatria e injustiça no reino de Acabe. Elias então foi comandado por Deus a se esconder junto a um riacho, onde ali tinha água e era alimentado por corvos. Após uma época de seca, Deus instruiu Elias a ir até uma cidade chamada Sarepta. Lá, ele encontrou uma viúva que estava prestes a fazer sua última refeição com farinha e azeite antes de enfrentar a fome. Elias pediu a ela que fizesse um pão para ele primeiro, prometendo que a farinha e o azeite nunca acabariam. A mulher obedeceu e testemunhou ao rei Acabe. Os profetas de Baal e ele mesmo sacrificariam um touro, e o Deus que respondesse com fogo provaria ser o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal montaram seu altar e clamaram pelo fogo durante horas, mas sem sucesso. Então, Elias construiu um altar ao Senhor, fez um sacrifício e pediu que Deus enviasse fogo. Deus respondeu ao chamado de Elias, enviando o fogo do céu, que queimou o holocausto, o altar e até lambeu o fogo. E os profetas de Baal e ele mesmo sacrificaram um touro, e o Deus que respondesse com fogo provaria ser o verdadeiro Deus. Deus respondeu ao chamado de Elias, enviando o fogo do céu, que queimou o holocausto, o altar e até lambeu a água derramada, mostrando que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Após esse grande triunfo sobre os profetas de Baal, Elias foi instruído por Deus a anunciar o fim da seca e a chegada da chuva. Ele subiu ao topo do Monte Carmelo, ajoelhou-se e orou fervorosamente a Deus. Ele enviou seu servo para verificar o horizonte, em busca de sinais de chuva. Após muitas tentativas, sua persistência foi recompensada com a visão de uma pequena nuvem se formando no céu. Isso foi um sinal para Elias anunciar a Acabe que uma forte chuva estava chegando. Deus manifestou seu poder novamente, trazendo chuva abundante para a terra. Apesar dos grandes sucessos e vitórias conquistadas por Elias em sua missão, ele também enfrentou oposição e perseguição.
Ele teve que fugir da rainha Jezabel, que queria matá-lo. Durante sua fuga, Elias chegou ao deserto e, sentindo-se desesperançado e exausto, pediu a Deus que tirasse sua vida. No entanto, Deus enviou um anjo para fortalecê-lo com comida e água. Elias foi fortalecido e continuou sua jornada para o Monte Horebe, onde teve um encontro especial com Deus. No Monte Horebe, Elias entrou numa caverna e Deus falou com ele através de um sussurro suave. Deus renovou a comissão de Elias e deu-lhe instruções claras sobre o que deveria fazer a seguir. Elias voltou da caverna e encontrou Eliseu, que se tornaria seu discípulo e sucessor. Elias jogou seu manto sobre Eliseu, um sinal de que ele seria o próximo profeta. A vida de Elias terminou de maneira única e misteriosa. Deus revelou a Elias que sua partida estava próxima. Elias e Eliseu viajaram juntos a partir do Monte Horebe. Em seu caminho, eles pararam em Betel, Jericó e finalmente chegaram ao Jordão. Quando chegaram ao Jordão, Elias dividiu as águas com seu manto e eles atravessaram em terra seca. Enquanto caminhavam e conversavam, de repente uma carruagem de fogo com cavalos de fogo apareceu e Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Eliseu, seu sucessor, ficou maravilhado e clamou: meu pai, enquanto Elias desaparecia da vista. Eliseu apanhou o manto de Elias que caiu dele e voltou para a margem do Jordão. Com o manto de Elias, Eliseu também dividiu as águas do rio Jordão, demonstrando que o Espírito de Deus que estava em Elias estava agora sobre ele como seu sucessor. A partida de Elias foi um evento milagroso que marcou a transição para o ministério de Eliseu. Apesar de nunca ter morrido fisicamente, Elias deixou um legado poderoso e abriu o caminho para o próximo profeta de Deus. Número 3. Os cristãos. A profecia do arrebatamento dos cristãos no fim dos tempos é um tema fundamental nas Escrituras. Embora não saibamos a hora exata em que Jesus voltará, podemos ter certeza de que haverá um evento extraordinário reservado para os seguidores de Cristo. A passagem de 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, nos oferece uma visão mais detalhada sobre esse arrebatamento. Paulo, o apóstolo, escreve para a igreja em Tessalônica, explicando os acontecimentos relacionados àqueles que morreram na fé e àqueles que ainda estão vivos quando Jesus retornar. Primeiramente, Paulo deseja que os crentes não sejam ignorantes sobre aqueles que adormecem em Cristo, ou seja, aqueles que já morreram na fé, para que não fiquem tristes como os que não têm esperança. Ele enfatiza que, se acreditamos na morte e ressurreição de Jesus, também devemos acreditar que Deus trará consigo os que adormeceram em Jesus. Paulo revela que, quando o Senhor voltar, haverá uma ordem específica dos eventos. Jesus descerá do céu com um grito de comando, uma voz de arcanjo e o som de uma trombeta de Deus. Nesse momento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa ressurreição física e gloriosa ocorrerá em um instante. Em seguida, algo ainda mais surpreendente acontecerá. Aqueles que estão vivos serão arrebatados juntamente com os ressuscitados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Esse arrebatamento será um evento sobrenatural e repentino em que os crentes serão instantaneamente levados para a presença de Jesus. Paulo enfatiza que, a partir desse momento, estaremos para sempre com o Senhor. Essa é uma promessa maravilhosa e reconfortante para os crentes, pois implica uma união eterna com o nosso amado Salvador. Paulo encoraja os cristãos a se consolarem e a se encorajarem uns aos outros com essas palavras sobre o reencontro com os crentes que já partiram e a expectativa de estarem em comunhão com o Senhor para sempre. Assim como Enoque, que andou com Deus e não experimentou a morte física, haverá uma geração de crentes que também serão poupados da morte através do arrebatamento. Essa é mais uma prova do amor e do cuidado de Deus por seu povo, garantindo-lhes vida eterna e libertação do poder da morte. O arrebatamento dos cristãos no fim dos tempos é um evento de grande esperança e alegria para todos os que creem em Jesus. É um evento que nos faz ansiar por um encontro celestial, onde estaremos para sempre na presença do nosso Senhor e desfrutaremos da plenitude de sua glória e amor. Compartilhe, deixe seu like e até o próximo vídeo.